Em seguida, o Código trata do principal ato judicial que pode ser reconhecido dentro de um processo. Há um capítulo inteiro, muito grande, um capítulo denso, que nos levará muitas aulas, que é o estudo da citação, né? A gente sabe que a citação é o meio pelo qual se chama o réu para compor uma lide. Se chama um réu para integrar uma relação processual. São muitos os efeitos que decorrem da citação e nós vamos vê-los mais tarde, mas por hora há efeitos fundamentais que precisam ser reconhecidos logo de início. A principal consequência da citação é fazer com que a relação processual se integralize, ou seja, antes da citação nós tínhamos uma relação linear entre juiz e autor, autor e juiz. Agora a relação processual se triangulariza. Nós temos uma relação processual com 3 atores: o Estado, juiz, o autor que requer a providência e o réu que, portanto, é chamado para conhecer essa providência solicitada e para se defender. É aí o outro efeito fundamental da citação: permitir ao réu o exercício do direito fundamental de defesa. Portanto, a citação gera ciência, gera oportunidade do exercício da ampla defesa e gera a integralização da relação processual. A citação, gente, é o ato mais importante. Diz o artigo 238 que citação é o ato pelo qual são convocados o réu e o executado. O executado é o réu de uma execução, para integrar a relação processual. A importância da citação como ato fundamental para a existência válida do processo está no 239, que diz: para a validade do processo, ou seja, o processo é inválido. O processo não terá efeito algum sem uma citação válida, de modo que não é qualquer citação, é a citação válida. Diz aqui: para a validade do processo é indispensável a citação do réu, ressalvadas 2 situações: o indeferimento da petição inicial, quando o réu, portanto, nem sabe que um processo existiu, porque o juiz já termina o processo por indeferir a petição sem que o réu tenha conhecimento, ou no caso da improcedência liminar do pedido, quando o juiz está autorizado a julgar o mérito em favor do réu, sem que o réu sequer saiba da existência desse processo, que é uma alternativa de julgamento em procedência liminar do pedido. Fora essas hipóteses, a citação do réu é elemento essencial para a validade do processo. E repito, não qualquer citação. A citação válida e, portanto, feita dentro dos requisitos de legalidade exigíveis para a validade desse ato de citação. O parágrafo 1º do artigo 239 nos dá uma noção concreta de um princípio que nós já vimos, que é o princípio da instrumentalidade. Lembra do princípio da instrumentalidade? No sentido de que o processo é instrumento de um fim, de um desejo final, que é a restauração da paz, a solução de um conflito. O instrumento, portanto, é o processo. O processo não é fim, o processo é instrumento. O parágrafo 1º diz: o comparecimento espontâneo do réu sofre a falta ou nulidade da citação. Ou seja, se o réu espontaneamente comparece ao processo, dando-se por citado, isto elimina qualquer pecha de ilegalidade ou de nulidade, de modo que a partir desse instante, do ato em que o réu espontaneamente comparece ao processo, começa a contar o prazo para o exercício da sua defesa. Portanto, ele espontaneamente comparece ao ato, eliminando qualquer invalidade que pudesse ocorrer. Mas, lógico, é a partir desse comparecimento espontâneo que dá-se a ele o direito de exercer a sua defesa. Nós temos na doutrina 2 tipos fundamentalmente de atos de citação. Quanto ao destinatário, né? A gente chama de citação direta e citação indireta. O artigo 242 trata a citação direta chamando-a de pessoal, ou seja, a citação será pessoal quando ela é feita na própria pessoa do réu. Mas é possível e admitida também a citação indireta, quando a citação é feita por uma outra pessoa que não o próprio réu. Veremos.